Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Casa de Deus. Eu sou o pastor Clóvis Pontes. Eu sou a pastora Evelyn Pontes, somos pastores sênios da Casa de Deus. Eu e a minha esposa estamos muito felizes com você aqui e desejamos que você seja muito abençoado através dessa mensagem. Um abraço no teu coração, seja em Deus. Sua Bíblia em Oséias, abra ela em Oséias 6,3, talvez você já conheça de cor, essa aqui é a quinta mensagem sobre o tema, não é? Conhecendo a Deus. Eu dei o nome nesta noite de Conhecendo a Deus. Faz muito sentido para que a mensagem que vai ser pregada para você hoje, porque é conhecendo a Deus, não é um processo que se termina, tanto que eu creio que nós na eternidade vamos continuar conhecendo a Deus. Quem quer conhecer a Deus, diga amém. Então, conhecendo a Deus é um ato contínuo. É assim que diz, inclusive, Oséias 6,3, diz assim, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Se você não sabe, essa chuva seródia é a chuva tardia, que demora para aparecer, que vem depois de um tempo. E essa é uma palavra para mim e para você, porque às vezes a gente acha que precisa receber algo logo. E não é, você está com ansiedade de receber aquilo que você tem pedido ao Senhor. E Ele diz assim que Ele vai chegar. E Ele chega, não é no nosso tempo, Ele chega no tempo dEle. Tem crente aí ou não? No tempo dEle, que a gente precisa entender que o tempo dEle é sempre melhor. E é sempre o bom para cada um de nós. Para você entender, na Bíblia tem 16 profetas citados na Bíblia, 4 deles são profetas maiores, porque o seu texto é maior, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E depois nós temos 12 profetas menores, que são Oséias, Jeremias, Ezequiel, Daniel, tem Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, são 12 profetas menores, ou seja, o seu texto é menor. Mas é uma concordância de todos que estudam os profetas, que sabem que a mensagem dos profetas menores, ou seja, que as mensagens, o texto é mais curto, são mensagens muito práticas na nossa vida. Elas são mensagens que realmente mexem com a gente e são práticas para o dia a dia, para você aplicar o dia a dia. Ela está dizendo assim para você, as mensagens dos profetas menores estão dizendo assim para você, ó, você precisa mudar nesse aspecto. Você precisa acertar o teu caminho. Não é? Você precisa resolver os seus problemas. Então todos eles estão falando algo para mudar na sua vida. Quem quer mudar a sua vida? Eu quero mudar a minha vida. Cada dia mudar para mais, para melhor em Deus. E o Oséias não é diferente. Ele é esse profeta que mexe com a gente. Os livros dos profetas menores têm capítulos menores, embora Daniel tem 2 capítulos a menos de Oséias, né? Porque Oséias tem 14, Daniel tem 12. Mas o profeta Daniel tem 357 versículos, 50 e alguma coisa. E os versículos do profeta Oséias são 190 e pouco, 197 eu acho. Mas está com certeza nessa casa de 190. A gente precisa pensar assim, Oséias é um livro de denúncia, de uma profecia que fala sobre o que o povo estava vivendo. Na verdade, Oséias é uma mensagem assim que denuncia o adultério, escuta, espiritual de Israel contra Deus, contra Yahvé. Eles estavam dizendo assim que o povo de Israel estava adulterando contra, escuta mesmo, isso é um fato, né? Adulterando contra o povo, contra Deus. Eles estavam traindo Deus. Já pega a palavra no dicionário da língua portuguesa, adultério, significa um fato. Escuta, fato de uma pessoa casada ter voluntariamente relações sexuais com uma terceira pessoa, violação do dever recíproco de fidelidade. Eu vou ler de novo. Adultério, fato de uma pessoa casada ter voluntariamente relações sexuais com uma terceira pessoa. Isso significa violação do dever recíproco de fidelidade. A gente ama falar sobre a fidelidade de Deus sobre nós. E a gente tem dificuldade de falar da nossa fidelidade para com Deus.
Quando eu falo de fidelidade, a gente fala de algo que foi tratado, ou de algo que foi exposto, algo que foi concordado. Quem é você? Sou filho de Deus. Qual é o seu papel nesse caminho da vida cristã? É esse. Qual é o papel de Deus? É esse. Se a Bíblia fala, através de Oséias, que o povo de Israel cometia adultério contra o Senhor, ou seja, eles tinham outros deuses, ele está dizendo para mim e para você que isso não acabou ainda. Isso continua acontecendo. Na verdade, a gente olha pelo povo todo, o povo evangélico, o povo, a gente vê as igrejas, eu conheço, eu ando, eu ouço histórias, e a gente tem percebido isso do maior ao menor, desde aqueles que estão mais distantes do púlpito, aqueles que estão em cima do púlpito, estão cometendo erros gravíssimos. E o que é isso, pastor? Adultério contra o Senhor. Isso é um adultério espiritual. Tudo bem, Luciane? Você está indo bem também? Glória a Deus. Está enfrentando o câncer também. Olha para mim. Olha, é exatamente isso. Acontecendo isso. E lógico, eu queria colocar na minha mensagem, porque ela vai ficar bem grande. Eu queria colocar um pouco sobre a santificação. Porque a Bíblia diz assim, ó, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Vocês estão me ouvindo bem aí? Ninguém verá o Senhor, ou seja, como é importante isso aqui, irmãos, não é uma escolha, está dentro do acordo de fidelidade. Eu escrevo o seu nome no livro da vida e você passa pelo processo da santificação. A salvação é algo que Deus faz por mim. Diga aleluia por isso. A salvação é algo que Deus faz por mim e a minha santificação é algo que eu estou fazendo para Deus. Eu vi uma frase que minha filha postou esses dias, que a salvação é algo que Deus faz para mim, e o discipulado, ou se tornar discípulo, é algo que eu faço para Deus. Tem crente aí ou não? Você acha que resolve todos os seus problemas de você vir para a igreja, sentar no banco, assistir um culto e vivenciar uma experiência gostosa aqui dentro? Está tudo resolvido. Negativo. Olha para mim. Deus está te vendo. Te vê o tempo todo. Mas não te vê só aqui. Isso aqui é a casa de Deus, mas Ele não te vê só aqui. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre todos. Ele vê o meu deitar, o meu levantar. Ele ouve as minhas palavras que eu digo para minha esposa, para minhas filhas, para as pessoas do trânsito, do mercado, onde não sou bem atendido. Ele está vendo tudo. Ele sabe tudo. Na verdade, a Bíblia diz que antes que os meus pensamentos entrassem na minha mente, no meu coração, Ele já sabia antes. Aliás, se Ele não sabe o antes, Ele não seria Deus. Então Ele sabe o antes, Ele sabe o durante, Ele sabe depois. Tem crente aí? Ele já sabe as suas intenções, da forma como você está maquinando as coisas, Ele já sabe das suas intenções. Ele sabe por que você está fazendo, o que você quer resolver, o que você quer ganhar com aquilo. Que ninguém sabe que a sua intenção é maligna. Ninguém sabe que a sua intenção não é boa quando você cumprimenta uma mulher do seu trabalho. Lá no fundinho você já tem um sentimento que não deveria ter. Então deixa eu te contar. Tudo que você vê, tudo que você sente, tudo que você pensa, Deus já sabe tudo como um livro aberto. Tem crente aí ou não? O cristianismo é para a gente viver algo tão poderoso desse jeito, e Ele está nos chamando a atenção, escuta meu irmão, está chamando a nossa atenção quanto a atos que nós cometemos, que nós provocamos ou nós praticamos um adultério contra Deus. Oséias, mas você não pode esquecer disso, escute, Oséias é a profecia sobre o imutável amor de Deus por Israel, apesar da traição de Israel para com Deus. Meu irmão, se eu perder a noção do amor de Deus, eu estou enrolado. Não tem aqui ninguém que é perfeito. Eu incluo a minha pessoa, ninguém é perfeito. Ninguém chegou no lugar onde Deus gostaria ainda. Ninguém chegou no lugar onde Deus... Tem crente aí, irmãos? Pastor, o senhor vai me animar? Vou tentar, irmão. Até agora não estou, mas daqui a pouco eu animo você. Pô. Mas escuta, crente. Ninguém é perfeito.
Mas se você não recorrer ao amor de Deus sobre a tua vida, você não consegue dobrar o joelho e pedir perdão para Ele. Porque você acha que o que você fez não é perdoado. Não tem condição de ser perdoado. Você repete, você faz, você continua fazendo. Deus está dizendo aqui nessa noite para você que entrou nesse lugar, para você que está em Itupeva, para você que está aqui na internet, eu quero dizer assim, Deus te ama incondicionalmente. Deus derramou o seu amor a favor de cada um de nós. Ele nos ama, apesar daquilo que nós fazemos, Ele continua nos amando. Ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus veio não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Tem crente aí, meus irmãos? Ele te ama até o fim. Ele disse isso para os seus discípulos. Eu os amei até o fim, a todas as consequências. Se alguém disser assim, eu fui embora porque Deus já não me ama mais, Ele não responde minhas orações. Negativo, Deus continua te amando até o fim, até o último dia da sua vida, não é? Até a última oportunidade da sua vida, Ele vai te amar, Ele vai fazer exatamente como Ele fez com outras pessoas que eu vou citar aqui, mas Ele te ama profundamente. Isso é a nossa paz, isso é a nossa segurança, isso é a nossa força para caminhar, isso é a nossa força para levantar. Se você caiu, levanta, sai desse lugar que não é o seu lugar. Jesus morreu não para você ficar caído, Jesus morreu por você para você ficar em pé diante dEle. Tem crente aí ou não? Eita glória, hein? Ele nos ama profundamente, seu amor é imutável. Mas vamos lá. Oséias 4, capítulo 4, no seu versículo 1, diz assim, ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Deus estava falando para o povo de Israel que não havia verdade, que não havia amor e não havia conhecimento de Deus. Por que isso, meu irmão? A gente só faz o que quer e o amor nos direciona naquela vontade que nós temos no coração. Só que o conhecimento de Deus se coloca bem no caminho certo, bem no trilho correto. O conhecimento te faz você tomar as decisões que naturalmente você não gostaria, mas ela faz você tomar aquelas decisões. Que o seu homem carnal quer tomar uma outra decisão, mas o seu conhecimento de Deus, ele afina você, ele te coloca no lugar, ele aponta você. Você não consegue fazer outra coisa, porque você conhece a Deus. Não, eu conheço a Deus, não é possível. Eu conheço a Deus, eu tenho que fazer aquilo. Hoje alguém chegou para mim e falou assim, pastor, para mim resolver um problemão, uma coisa assim, muito problema, que vai trazer muito prejuízo para a minha casa, vai trazer um prejuízo, pastor, mas eu tenho que mentir, a minha filha tem que mentir a meu respeito, para que eu possa resolver esse problema. Ele perguntou o que eu faço. Eu falei, pergunta para Deus. Falou, pastor, mas eu vim falar com o senhor. Eu falei, pergunta para Deus. Qual é a sua opinião? A minha opinião é de Deus. Você quer ouvir? Falou, quero. Não minta. Pastor, mas eu vou perder. Perca. Mas não perca o temor de Deus. A mentira, se ela não der errado agora, ela vai dar errado daqui a alguns anos. Seus filhos podem colher frutos horríveis por causa de uma mentira que você contou. Não, irmãos, escuta o que eu vou dizer. Crente que mente, o diabo faz questão de revelar. Ou agora, ele vai escolher um momento melhor para prejudicar você. Não minta. Para nada. Para coisa alguma. Seja ela qual for. Você errou? Errei. Então fala que você errou. Você pegou? Peguei. Fala que você pegou. Não minta para coisa alguma. Nem que for. E o problema dele é grande. Ele me contou, é realmente grande. Falei, irmão, se eu não confiar na graça de Deus, porque se você contar mentira, é igual um irmão que traiu a esposa, veio falar comigo, e ele falou assim, ele veio falar comigo, eu falei, conta para sua esposa. Ele falou, o senhor está louco, pastor? Ele é meu amigo já de muitos anos. Eu falei, o senhor está louco, pastor? O senhor conhece minha mulher? Se eu falar para ela, ela vai me matar. Eu falei, pelo menos você vai para o céu, você confessou.
Mas não é verdade, pastor? Verdade. Aí um dia ele me ligou depois, passou um tempo, ele me ligou depois e ele falou assim, pastor, piorou. Eu falei, você contou para ela? Ela falou, não. Mas por que piorou? Porque a mãe daquela menina está me ameaçando agora, elas estão me ameaçando que vão contar para minha esposa. Eu falei, conta para tua esposa. E ele falou assim, pastor, eu vou contar. Então você faz o seguinte, vamos fazer um acordo, né? Então você conta, você me avisa o dia que você vai contar para tua esposa, eu paro para orar por você, para que ela não te mate. Porque eu conheço ela. Ela é mulher para matar mesmo. Eita, crente. Aí ele ligou 3 dias depois, pastor, estou sem trabalho agora, marquei com ela um encontro, pegar ela, vou levar num restaurante, vou contar a besteira que eu fiz. E ele entrou em contato com essa garota, que era a namorada dele na época de juventude, que eu conheço. E ele achou, cuidado com esse negócio de internet, você ficar entrando em todo lugar, você vai achar uma ex-namorada, vai acontecer o que aconteceu. Misericórdia e graça. Aí ele ligou para mim, ela foi lá. Falei, irmão, quando você acabar de contar depois, você liga para mim e me conta. Era 6 horas da tarde que ela ia falar com ela, Evelyn lembra disso. Eu entrei no meu escritório e entrei em oração. Senhor da graça, põe anjos ali, Senhor, que ela não vá armada nem com faca. Não é, estava num restaurante, perigoso. Aí eu orei, era 7 horas eu estava orando, 8 horas eu estava orando, 9 horas eu estava orando, quando chegou 10, falou, matou. Quando chegou 11 horas, eu falei, matou, picou e colocou numa mala. Estava na época daquela mulher lá que matou um cidadão e colocou numa mala, lembra? Estava bem naquela época, falou, matou, picou e colocou numa mala. Já está levando para algum lugar o homem, o irmãozinho picado. Aí deu meia-noite, não, é verdade, quando foi 15 para meia-noite, ele liga para mim. Falou, pastor, ela chorou muito, mas ela me disse, se não fosse você me contado, se alguém me contasse, eu nunca te perdoaria. No dia seguinte, pastora Vera, às 9 horas da manhã, a Baranga ligou para ela. A Baranga é outra mulher. A Baranga ligou para ela. Quando ela começou a falar, a esposa dele falou, já sei, ele já me contou. Por uma noite. Se ele não tivesse orado aquele dia, no dia seguinte, ele estava perdido. A verdade sempre vale. Porque Deus é Deus da verdade, Ele é da luz. Imagina ele falando para mim, pastor, eu não vou contar, eu vou orar para você agora, para que Deus cubra tua mentira, porque ela vai ficar instigando você, para você sair de casa para se encontrar com ela, senão ela conta para sua esposa, ela vai ficar chantageando você, para você fazer coisas para não contar para sua esposa, e eu vou ficar orando, Jesus, permite que a mentira dele dê certo. Não dá. Não funciona. Deus não é Deus da mentira. Tem crente aí ou não? Se tem alguém aí, ouvi o Senhor os filhos de Israel, então nele não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Quando nós não conhecemos a Deus, nós tomamos decisões baseadas no nosso raciocínio, e não é o raciocínio de Deus. Você precisa conhecer a Deus. Israel traía o Deus Todo-Poderoso com outros deuses. Que deuses? Os deuses que eram criados pela situação. Idolatria, irmãos, é traição. Você trocar Deus por outras coisas é uma idolatria. Idolatria é traição. Na Bíblia, idolatria e adultério são meio que semelhantes. Mas escuta o que eu vou dizer. Idolatria ou adultério são frutos do mesmo pecado. Que pecado, pastor? Egoísmo. Você só está pensando em você. Está pensando no que você vai ganhar com isso. Está pensando, tentando achar qual é o melhor caminho. Aonde eu vou ganhar mais. Aonde eu não vou me dar mal. Porque esse irmão que eu estou contando para vocês demorou 3 anos para restaurar o casamento deles. Foi complicado. Mas hoje está melhor do que era no passado. Porque quando a gente faz a verdade, Deus restaura não no mesmo estado. Ele restaura num estado melhor ainda. Tem crente aí ou não? Mas é egoísmo, é um egocentrismo. O que significa? Você é o seu próprio Deus.
Você pensa em você e toma atitudes que não deveria ter tomado. Irmãos, isso você está pensando em você. Então, é mesmo pecado do original, pecado do jardim do Éden. Qual era o pecado? Não era mentira, era egocentrismo. Deus falou para Adão, e Adão comunicou com a esposa que eles não deveriam comer da árvore da vida. Mas chegou alguém e falou, mas peraí, se você comer, você vai ficar igual a Deus. Você vai conhecer o bem, vai conhecer a vida e a morte. Você vai conhecer o bem e o mal. Falou, oh, que legal! Deus não quer que eu conheça isso, então agora eu vou conhecer. Estava pensando em quem? Você cria um Deus com a sua imagem e semelhança. Você cria um Deus igual a você. Igual a você. Na verdade, isso é o princípio de uma traição. Israel não conhecia Deus e, portanto, não sabiam quem Ele é, e o que Ele tem, e o que Ele faz por nós. Quando você não conhece a Deus, você não sabe o que Ele pode fazer, você não tem noção do que Ele pode mudar a tua vida. Então, a ignorância, a falta de conhecimento, pode nos levar a um lugar, meus irmãos, que não gostaríamos. Pode te levar até para o fundo do inferno. Ninguém vai servir quem não conhece. E se você servir quem não conhece, uma hora você desiste. Caminhada cristã é uma caminhada de conhecimento. A Bíblia está dizendo, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A Bíblia fala de fé em fé, ela fala de glória em glória. O maior exercício cristão é nos aproximarmos de Deus para conhecê-lo. Você não conhece ninguém à distância. Você conhece Deus, conhece alguém próximo. Você não conhece ninguém que você não fala. Você conhece com alguém que você fala. Você não conhece ninguém que abre o coração e conta os seus planos. Não, você só vai conhecer a Deus quando você sentar com Ele. Senta, dá para sentar? Dá. Para sentar, conversar com Ele, falar da tua vida e ouvir o que Ele tem para você. Que você tem duas ferramentas. Pela Bíblia você ouve e pela oração você fala. Isso é estatística, a maioria absoluta dos cristãos não tem tempo com Deus, não tem tempo de oração, não tem tempo de leitura bíblica, acha a Bíblia chata. Não é aquela chata que você não conhece direito, você precisa ler e interagir de toda a história. A Bíblia é maravilhosa, mas na verdade não é que você não tem tempo, você não tem interesse. Por que você não tem interesse? Porque a sua vidinha está boa, está tranquila, está tudo em ordem. Então você vai levando a vida, vai tocando a vida. Irmãos, a vida cristã é uma atividade contínua. Quem conheceu Jesus, diga amém. Quem tem o seu nome escrito no livro da vida, levanta a mão e diga amém. Então você olha para trás como você estava, como é que você está agora. Quem melhorou desde que se converteu até hoje, quem melhorou, levanta a mão e diga amém. Tem que haver essa mudança. Porque você está ouvindo a Deus, você está tendo relacionamento com Deus. Tem alguém me entendendo? Diga amém. Então escuta nessa reflexão aqui. Traição pode acontecer porque você não conhece a sua esposa. Vê se isso tem sentido. Traição pode acontecer porque você não conhece a esposa. Segunda hipótese. Talvez você me diga, eu conheço a minha esposa e por isso mesmo eu a traí. Para mim isso não faz muito sentido também. Então, assim, eu não conheço e traio. Eu conheço e por isso mesmo eu traí. Às vezes a pessoa, minha mulher é chata. É incrível, né? Quem trai sempre terceiriza o problema, né? Mas pastor, o senhor não sabe o que eu estava vivendo. O senhor não tem noção quem era a víbora que dormia comigo do lado. A cobra peçonhenta. Outro dia uma mulher chegou para mim, o senhor não conhece a mula que é meu marido. A gente ouve cada coisa dentro. É verdade. Um dia a mulher falou, ele é uma mula. Eu falei, mas fala um cavalo, então mula é feminino. A pessoa sempre terceiriza. Eu fiz porque é, eu fiz porque não deu o quê, eu fiz lá. Não era assim no jardim do Éden. A Eva não falou, Adão não falou, foi a mulher que o Senhor me deu. Deus foi falar com Eva, falou, foi a cobra peçonhenta. Tem uma coisa boa para a gente passar pelo processo da transformação, reconhecer os nossos erros.
olhar para o espelho, ver onde é que está o defeito. Tem as rugas aqui. Eu estou falando de aspecto espiritual. É o que garante você até a volta de Jesus. É o que garante você até a volta de Jesus. Então presta atenção. Eu fiz duas coisas aqui. Traição pode acontecer porque você conhece a sua esposa, porque você não conhece a sua esposa. E talvez a traição me diga que você conhece. Você pode me dizer que você conhece a sua esposa e assim mesmo você atrai. Veja como isso não faz sentido. Vamos pegar essa minha expressão aqui, essas minhas duas hipóteses, e vamos levar para a área, para o ambiente espiritual. A traição no mundo espiritual, que a gente tem que concordar que a traição na terra é horrível, mas a traição espiritual não muda só a sua vida aqui na terra, muda o seu destino na eternidade. Aqui você trai a sua esposa, mexe com a tua vida aqui, você perde a família e tudo mais, você casa de novo, parece que sua vida vai adiante. Mas trair no mundo espiritual, meu irmão, não mexe com a sua vida só na terra, porque mexe também, mas mexe com a sua vida na eternidade. E muito bem, no texto de Oséias usa a figura física, ele pega Oséias, faz ele casar com uma prostituta, e ela traía ela todos os dias, e Deus recebia ela. Deus está me dizendo, ele recebia a sua esposa, Oséias, a Gomer, ele recebia ela com amor e abraço. Enquanto nós estamos vivos aqui nessa terra, Jesus sempre está de braços abertos para te receber. Mas até quando? Como é que eu vou colocar em risco algo tão precioso? Talvez você fale, então vou deixar lá para quando eu ficar velho. Curtir a vida aqui, pastor. Você nem sabe quando você vai morrer. Não morre só vovô e vovó. Morre gente nova. Por uma razão ou outra. Por bala perdida. Na minha época, bala só era bala soft, né? Agora não, né? Irmãos, a gente fica assim, você é o Deus de você. Você fala, você faz igual o rico. Tenho muito, vou acumular. E direi à minha alma, está texto bíblico isso, direi à minha alma, regala-te, folga-te, porque o que tens tem para muito tempo. Eu vejo esse rico com muito dinheiro, mas com uma condição física, o coração dele estava bom, etc. Me lembro de uma experiência que eu tive quando eu operei de apêndice. Do meu lado, uma pessoa que ele tinha 42 anos, lógico, eu era mais novo, mas ele tinha 42 anos, havia tido um infarto. Ele falou, eu não sei porque que eu tive infarto. Eu não fumo, não bebo, eu faço caminhada na 9 de julho todos os dias, eu não tenho vida desregrada, eu durmo bem, eu como bem, eu cuido da minha saúde. E tive um infarto. Aí eu dormi naquela noite, no dia seguinte ele não estava lá, perguntei para a enfermeira o que aconteceu com o cidadão que estava aqui. Morreu, teve outro. Você vai garantir isso? Você vai segurar essa bomba na sua mão para dizer, eu posso curtir a vida ainda, eu posso continuar vivendo do jeito que eu quiser, eu não preciso, essa coisa que o pastor está dizendo, me parece que isso é meio fanatismo, de você sentar todos os dias, ler a Bíblia, de você buscar a Deus, orar, ter tempo com Deus, isso é coisa de fanático. Eu preciso vir todo domingo na igreja? Precisa! Porque aqui você recarrega a tua bateria espiritual para você viver nesse mundo podre que está aí fora. Você recebe uma palavra igual a essa para você acertar o teu caminho lá adiante. Tem crente aí ainda? Então, veja bem, olha, veja bem. Você não... Vamos ver agora a mesma questão que eu fiz lá com a sua esposa, eu vou fazer agora no mundo espiritual. Você não conhece a Deus. E não sabe o que Ele pode fazer por sua vida. E escolhe outros deuses. Se aconteceu isso com uma pessoa, com a sua mulher, que ele não conhecia a mulher, traiu, se você está dizendo que você não conhece a Deus, olha para mim, isso é problema seu, é problema de Deus. Pastor, eu estou fraco na fé, eu sou novinho na fé, cresce, começa a se alimentar. A Bíblia, ela é comida que nos fortalece. A Bíblia diz isso, né? Ela diz assim, né? Que você tem que ler a Bíblia para evitar o pecado. Enchi o meu coração da palavra para não pecar contra Ele. Ele já deu a ferramenta. E aí você vai dar culpa, é que Deus não quis se revelar. Isso é uma coisa que Deus ama, é se revelar a alguém. Na verdade, desde que Ele começou com o projeto de se revelar ao ser humano. Ele fez o planeta Terra para quê, irmãos? Ele fez o planeta Terra, fez as pessoas do pó da terra. Para quê? Para se comunicar com eles. A Bíblia diz que Deus descia
numa viração do dia, todos os dias ele descia para falar com Adão. Ele andava com Adão e falava com Adão. Qual é o projeto de Deus? Se revelar para você. Para que você o conheça. A culpa é de quem? É sua, é de Deus que não se revela para você. A Bíblia diz que todas as coisas revelam a Deus, até na obra criada. Você olha para o céu, olha para as plantas, olha para as coisas criadas, Ele está se revelando, dizendo quem Ele é. Irmãos, no sabor de uma boa comida, bem feitinha, arroz, feijão, ovo frito e salada de tomate, é uma comida bem feita, você está revelando a magnitude do amor de Deus a favor de nós. Tem crente aí ou não? Até na dor, vivendo esse problema com a Ébora, a gente tem conhecido Deus como nunca. Deus já falou isso comigo. Vou conhecer um Deus que eu nunca conheci. Você acha que a dor que você está passando é a ausência de Deus? É Deus chamando a tua atenção. Eixa, acorda aí, acorda aí. Às vezes Deus dá um problema para você ir de joelho. Sabe aquele pai que fala assim, viu, você não quer falar comigo? Vai para o quarto agora, fica lá. Castigo. De joelho, de milho, olhando para a parede. Lá antigamente era isso, botava no milho de joelho, olhando para a parede. Ele está fazendo isso com você, ele está fazendo comigo, lógico que está. Ele está fazendo com a minha esposa, lógico, com a minha família, lógico. E por que Deus quer isso? Porque quer que eu tenha uma outra visão, mais tempo. Mas o meu pastor precisa de mais tempo com Deus, lógico. Eu não cheguei aqui com uma auréola, para você ficar falando assim, Santo Clóvis. Você vê que quando a Evelyn está aqui eu fico mais animado, gente. É isso, irmãos. Eu não sou perfeito. Na doença da minha esposa eu fiquei ansioso. Como é que um pastor vai ficar ansioso? Ansioso é você não saber o que vai acontecer amanhã. É isso aí. Mas por que aconteceu? Por várias razões, mas Deus está me ensinando. Tem crente aí, irmãos? Se tem crente, diga aleluia. A outra coisa, você me diz que conhece a Deus e sabe quem Ele é e pode fazer, e ainda assim você o trai. Mas eu não sei o que é pior. Você não conhecer a Deus e traí-lo, você conhecer a Deus e traí-lo. Tem muita gente que fala assim, eu amo Jesus, e trai. Você trai. Eu vou chamar os nomes, eu vou dar nome aos deuses desse tempo. Sempre teve. Sempre na sua época tinha deuses. E os deuses sempre falando sobre o quê? Falando sobre a sua necessidade, aquilo que você precisa. Sempre. Sempre. Quando você, no texto de Oséias, tinha Baal. Quem era Baal? Baal dava, por isso que ele fala da chuva seródia. Da chuva do princípio, a chuva do fim. Ele vai descer sobre você a chuva. O que era Baal? Baal era o Deus da chuva, da fertilidade, né, da colheita. Baal era o Deus que provia na vida das pessoas. Pegou ou não? Você acha que Baal acabou? Não acabou. Continua no nosso tempo. Tem muita gente que sofre por causa de vida financeira, faz o que não deveria, sofre com isso e perde comunhão com Deus. Tem gente que fala, sou dizimista e Deus não me abençoa, vou embora. Deus está provando você para saber se o teu dinheiro é o teu Deus ou se Ele é o teu Deus. Tem gente que não dizima de jeito nenhum, porque não consegue acreditar que Deus pode sustentá-lo. Quem é esse Deus? Baal está dizendo para você. Eu pego o crédito de tudo e eu coloco nas mãos daquele que eu acho que vai me sustentar. E aí eu minto para entrar num trabalho, eu faço coisas erradas dentro de um trabalho para poder eu ganhar mais dinheiro. Você está trocando. Entendeu? Eu faço um negócio, ganho uma comissão por fora. Está errado ganhar uma comissão por fora. Está errado ganhar uma comissão sem que o teu chefe libere para que você faça aquilo. Está errado. Ele te contratou para você vender ele entrega o produto, você ganha a sua comissão. Aí você quer ganhar alguma coisa por fora, às vezes ele dá um desconto, você não dá o desconto. Estou só inventando história aqui que pode ser verdade. Aplica onde você está.
seja justo, seja correto. Você não precisa de um outro Deus. Você não precisa de um caminho paralelo para Deus te sustentar. Ele é suficiente para te sustentar. Eu não preciso de subterfúgios. Eu não preciso criar um outro caminho para que Deus me abençoe. Diga aleluia. Só para contar para você, que na época do câncer da minha mãe, me lembrei disso agora, Evelyn. Quando minha mãe teve câncer, em 2017 apareceu o câncer nela. E a gente ficou bem preocupado, nós não tínhamos plano de saúde para a mãe, então ela ia para o São Vicente, e eu não queria que minha mãe ficasse naquele lugar. Então eu liguei para o doutor Cláudio, um amigo da gente aqui da igreja, doutor Cláudio, minha mãe está com câncer. Ele falou, não, pastor, eu vou ligar para o prefeito, ele gosta muito do senhor, ele vai falar com o secretário de saúde, não sei o quê, e ele vai arrumar tudo, etc. Passaram uns dias, e o doutor Cláudio me ligou, e ele falou assim no telefone, Deus é bom comigo, irmãos, Deus é muito bom. Falou assim, pastor, está bem difícil mesmo, tem muita gente na fila, mas o prefeito colocou o secretário à sua disposição, ele está acertando para colocar a tua mãe lá no São Vicente. Quando ele falou isso, eu falei para ele, para. Falei, está errado. Falei, não, pastor, mas tem que continuar, porque é sua mãe, senão ela não vai entrar. Não, pode parar, doutor Cláudio, esquece disso. Mas por quê, pastor? Está errado. Só porque eu sou pastor, conheço o prefeito, eu vou entrar na frente de uma outra família que tem a sua mãe com câncer? Isso está errado? Como é que chama isso aí? Influência? É um erro que os políticos cometem, né? Tráfico já é errado, né? Tráfico de influência. Eu falei, está errado. Como é que eu, só porque eu sou pastor, vou colocar minha mãe na frente de uma outra pessoa que está tempo esperando para a mãe dele ser tratada? Eu falei, negativo. Isso era uma quinta-feira. Na sexta-feira de manhã, eu não sabia o que fazer com minha mãe. Recebi um telefonema do pastor Walter Brunelli. Pastor, como é que está sua mãe? Está assim, pastor. Eu contei a história para ele. Ele falou, e a médica da Evelyn orientou a gente levar a mãe lá para São Paulo, né? Levar a mãe para São Paulo, lá que tem hospitais e etc. E eu falei isso para ele, ele falou, então deixa que eu resolvo o problema. Falei, pois não, me ligou. Ele falou, a minha filha vai te ligar e vai te falar o que vai fazer. A filha dele trabalhava no hospital São Paulo, é um hospital escola. Ela me ligou e falou, pastor, pode trazer tua mãe para cá que a gente vai internar ela. Eu falei, então deixa eu te falar uma coisa, eu não quero nenhum benefício. Eu quero que minha mãe faça o caminho que todo mundo faz. Eu não quero que você coloque minha mãe na frente de ninguém. De ninguém. O único benefício que eu tive foi acompanhamento daquela irmã. Mas minha mãe passou pelo, como é que chama? Faixa de Gaza, né? Passou ali na entrada, na pronto-socorro, um monte de gente. Nós chegamos no início da tarde, lá na metade da tarde, ficamos lá, passou, fez exame, foi atendida, demorou pra caramba, ficamos lá esperando, tudo mais, tudo certo, fazendo o caminho. Quando foi meia-noite, nós chegamos na porta do consultório que um médico ia atender a minha mãe. Quando chegou o médico, ele nem entrou falei, quem é você? Falei, eu sou assim, a minha mãe está aqui, eu tenho alguns exames que eu fiz em Jundiaí, entreguei para ele me chamou de lado. Falou, sabe que sua mãe está com câncer no rim? Falei, sei. O médico lá falou que ela está com câncer no rim. Falei, então, a sua mãe nem precisa ficar aqui. Ela precisa ir embora. Porque aqui sexta-feira, vai fazer o que com ela? Vem na segunda-feira, passamos para uma outra casa lá, difícil. Aí a gente interna ela e faz a cirurgia. Aí, Marcos, aí aquela irmã que estava com a gente foi conversar com o médico. Aí ela voltou emocionada. Falou, pastor, o senhor não tem ideia quem vai operar a tua mãe? Falei, sério? Sério. Falei, esse médico é da equipe do oncologista mais importante do Brasil. Ele escreve as normas da oncologia. Esse médico, com a equipe dele, vai operar a tua mãe. Quando a gente faz a coisa certa, Deus prepara o melhor. Tem crente aí ou não? Se tem algum crente, dá um glória a Deus e aleluia! Se você faz porque você não conhece, você precisa conhecer a Deus. Se você faz e atrai a Deus e você conhece, irmãos, como é que se você está dizendo que conhece, trai Deus? Com outros deuses, tentando arrumar da melhor forma que você acha que é. Alguém está entendendo o que está sendo dito aqui? Se você está entendendo, diga amém, por favor. Não faz sentido você conhecer a Deus e traí-lo. Não faz sentido.
Podemos ver isso, por exemplo, em Judas. Você pega nos evangelhos até João. A Bíblia diz que Judas andava com Deus. A Bíblia diz assim, ó, que Judas fazia parte do grupo. Judas começou com Jesus no início. E ele foi até o fim. Ele tinha um cargo de confiança no meio dos discípulos. Ele era o tesoureiro. Tesoureiro é um cargo de confiança. Jesus considerava Judas alguém de confiança. Trouxe ele perto dele. A Bíblia diz que Judas orava junto com Jesus. Quando ele partia para orar, ele também orava junto com Jesus. Ele estava com Jesus. Na verdade, Judas viu milagres de Jesus. Ele viu todos os milagres de Jesus. Irmãos, Judas estava na última ceia. Na última ceia do capítulo 13 de João, Judas estava lá. Jesus lavou o pé de quem? De Judas. Não é porque você está dentro da igreja que você está livre de trair o Senhor. Não é. Isso não blinda você. Isso não elimina a possibilidade de você amanhã trair o Senhor. Judas sentou na mesa, participou da ceia, tomou o pão. Depois Jesus lavou os pés de Judas. Ele sai daquele ambiente e vai e trai o Senhor. Vende Jesus por 30 moedas de prata. Por 30 moedas de prata. A gente tem um outro exemplo de idolatria digno de nota. Foi a criação do bezerro de ouro ao pé do Monte Sinai, por ordem de Arão. Tal acontecimento deu-se quando os israelitas perderam a paciência, aguardando que Moisés retornasse com a revelação do vivo e verdadeiro Deus. Está lá em Êxodo, capítulo 32, versículo de 1 a 4. Perderam a paciência, Moisés sobe no monte, lá Deus dá as tábuas da lei, e eles perderam a paciência. Junto com Arão, irmãos, tem uma coisa terrível, é um grupo que se reúne para fazer a coisa errada. É um influenciando o outro. Olha, Moisés esqueceu vocês, ele foi embora, está aí agora, ó, faz um Deus para nós. Ele pediu todos os ouros, as argolas como é que chama? De brincos. Ele trouxe todo o ouro, derreteram o ouro e pá, saiu um bezerro de ouro. Você sabe o que eles fizeram? Está lá no texto de Êxodo 32. Foi esse que tirou vocês do Egito. Foi esse. O que o senhor está dizendo, pastor? Se a gente não blindar a nossa vida, vai entrar um outro Deus. Nós vamos achar que é nosso sustento. Nós estamos aqui por causa de alguém ou de nós mesmos. Por causa de uma razão ou de nós. É forte, né? Eu acho forte. A gente vai tributar a nós mesmos, ou nós vamos tributar aquilo que nós estamos vivendo por causa de outras pessoas. Por causa da sua capacidade que você estudou. Por causa de um médico. Todo médico que vai, inclusive o médico que falou que está estudando o próximo passo que vai dar no tratamento da Evelyn, ele falou assim, eu vou estudar muito. Ele falou, o senhor estuda e eu oro. A cura da Evelyn não está no médico dela. A cura dela está nas mãos do Senhor. A cura de quem está doente aqui não está baseada no médico, está naquilo que Deus quer fazer na tua vida. Porque, irmãos, se isso fosse verdade, os ricos não morreriam. Eles gastam dinheiro, fortunas de dinheiro e morrem com câncer. Morrem por qualquer coisa. Morrem porque cai e bate a cabeça e morre. Gugu bateu a cabeça e morreu. Quem que bateu a cabeça esses dias e morreu? Teve um ator aí, um cantor, né? Agnaldo Raiol, bateu a cabeça e não morreu. Lula bateu a cabeça, está vivo. Olha para mim, irmãos. A pessoa morre por causa de uma batida de cabeça. Tem crente ainda aí ou não? Você fica tributando as coisas por acaso? A mão de Deus está sobre nós. Quem crê nisso, dá um grito de aleluia e glória a Deus.
Um outro exemplo é a conquista de Canaã pelos hebreus, suscitou novas tentações de adoração do objeto criado no lugar do Criador. Então Josué, se conhece esse texto, capítulo 24, versículo 15, ele propõe a pergunta mais clássica aqui do Velho Testamento: a quem servirão? Aos deuses do Egito, aos deuses do Egito onde viveram, ou a Jeová, Yahvé, o Deus de Israel? A quem vocês escolhem servir? A esse Deus do Egito, que fazem com que as coisas cresçam? Eles confiam ou no Deus de Israel? E Moisés faz a declaração: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então vem comigo para eu fazer o final. Isso é uma escolha que você faz. É uma escolha. É uma escolha que você faz a quem você vai servir. Quero que você me ajude nisso. Vem comigo. Deus, os deuses modernos. Queria que o irmão aí da tela, por favor, você aí atrás, você que põe as telas, os versículos. Eu vou falar alguns deuses do tempo moderno. Você consegue colocar na tela aqui para mim? Você escreve? Consegue? Então vamos lá. Primeiro, Deus moderno. Séries de televisão. Tá bom. Ele vai colocar lá. Séries. É séries que chama? Séries do Netflix. Séries. É um Deus do nosso tempo. As pessoas gastam muito tempo com séries, pouco tempo com Deus. Outro Deus aí, ó. Personalidades. Personalidades do esporte, personalidades dos filmes, personalidades famosas que as pessoas idolatram. Times de futebol, até time de segunda divisão, que já está certo, também estão adorando. Times de futebol. Eu não ia falar, mas está em Coríntios, é isso que estou falando. É verdade ou não é? Não são deuses no nosso tempo? Você sabia que tem crente que não vem na igreja por causa do time de futebol? E graça. É verdade ou é mentira, irmãos? Ele deixa de vir na igreja por causa do futebol. Só Deus na causa. Internet é um outro Deus do nosso tempo. Redes sociais. Ó, culto do físico. Tem muito culto do físico. O cara vai lá. Eu conheço gente, na academia, eu conheci um crente que não falta um dia da academia. Aí eu perguntei para ele: que hora que você vai no culto? Na hora que dá, pastor. Ele vai todos os dias, de domingo a domingo, na academia. Culto do físico. Eu não sou contra isso, irmão. O senhor é sim, pastor? Não sou. Eu só não tenho isso. Gostaria de ter um. Mas assim, viram um culto, todo mundo quer mostrar o seu físico. Irmãos, tem crente que vai com o peito aberto, cheio de gomos. Ele tem um tanque, né? Eu também tenho um tanque. Só que o meu tanque é mais gordinho. Mas ele tem um tanque, é verdade, barriga de tanque. Você sabe o que é barriga de tanque? Não sei. Mas assim, eu sei o meu tanque, né? Mas oi? O meu é lavadora. Fica quieto. Irmãos, olha para mim, é verdade, tem crente que vai, põe. Você sabe por que elas fazem isso? Para todo mundo falar: nossa, que corpo que você tem. Isso é adoração a si mesmo. Expor isso. Está difícil, né? Exposições através das redes sociais, dinheiro. Põe lá a exposição através da rede social. Usa as redes sociais para dizer: eu sou. Você já viu a pessoa colocar uma foto feia? Eu vou pegar uma daquelas fotos que eu coloquei minha lá, vou fazer vou colocar no meu perfil assim, ó. Alguém coloca? Não, ele pega, vê o lado melhor que tem, ele coloca o lado melhor. É verdade ou não é? Às vezes usa, o que eles põem mesmo? Filtro. Para mim, filtro é o filtro de barro, que você pega a água para tomar. Mas não, eles põem um filtro para ficar com a pele lisa, maquiada, acertada. Você já viu o que gente faz? Como é que chama o negócio? Harmonia facial, é isso? Harmonia facial. Irmãos, fica... Bom, não vou falar. Outra coisa, dinheiro. Põe dinheiro, irmão. Põe na sequência. Põe todos eles na sequência, se você puder. Dinheiro, fama.
literalmente estátuas, carros, gastos. São os deuses da nossa época. Se eu não tiver aquele carro, às vezes você olha um amigo seu que tem aquele carro, você quer um carro melhor com ele. É o 3.0, depois eu quero o 4.0, eu quero o 5.0. É igual celular. Você precisa ter o melhor celular. É Deus. Alguém está entendendo ou não? Você está entendendo? Diga amém, irmãos. Fala um outro Deus para mim, me ajuda. O que você acha que é dessa época? Jogos de azar. Oi? É azar, né? Tem crente que joga no... Tem crente que entra naqueles projetos de pirâmide, põe um dinheirão lá. Isso aí é Deus dessa época. Nem Deus gosta disso, esse dinheiro que você ganha fácil. Não é bíblico, não é bíblico. Eu vou te explicar porque não é bíblico. Ele é uma pirâmide, no começo muita gente ganha, mas alguém vai pagar a conta. Então quando eu ganho sabendo que outro vai perder, isso não é cristão. Eu vou ganhar, entro lá com dinheiro, eu ganho, sai fora com uma grana, e aí um outro lá vai perder todo o dinheiro que ele depositou porque você ganhou muito. Isso não é cristão. O que mais hoje, você acha? Relacionamentos pode se tornar um Deus. Você deixa Jesus ficar num relacionamento. O que mais? Vocês não querem falar? Alguém tem mais algum Deus desse tempo? Que você julga ser um Deus desse tempo? Tem, Rubão? E por que você não falou, irmão? Você tem? Estou perguntando lá um monte. Fala. Influenciadores. São os deuses da época. Se ele falou, é porque vai dar certo. O que mais? Você não tem? Ninguém tem mais? Então vou acabar a mensagem. Tem crente aí, irmãos? Abra sua Bíblia em Oséias 4:6. Isso aqui eu vou abrir o texto. Eu vou terminar com isso aqui. Daniel, Joel, Daniel, Oséias, Joel. Capítulo 4, versículo 6. Olha o que diz. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Presta atenção. Ele está falando de sacerdote. No Novo Testamento, quem é sacerdote? Eu e você, pais de família. E ele está dizendo assim, quando você esquece o conhecimento de Deus, ele está dizendo assim, aqui, ó, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Ou seja, o fato de eu não valorizar e crescer no conhecimento de Deus, eu vou acabar trazendo prejuízo para a minha geração. Meus filhos, meus netos serão prejudicados porque eu ignorei o conhecimento de Deus. Ele está dizendo, não é porque Deus é maldoso, Ele está fazendo isso que eu vou esquecer. Não é, você está, escuta o que eu vou dizer, você está desconectando Deus da vida dos seus descendentes. Meu pai me entregou algo muito precioso. Meu pai foi um crente, minha mãe foi uma crente valorosa. Colocaram na minha vida algo poderoso. Se eu não crescer em Deus para entregar algo para minhas filhas, eu posso desconectar minha geração de Deus. E o projeto de Deus não é que seja igual, o projeto de Deus é que seja melhor. Por quê, pastor? Porque o diabo cada vez está trabalhando de forma maior. Antigamente ele trabalhava escondido, hoje ele já fala de cara. Está aberto. Então eu acredito que as minhas filhas, meus netos e os meus bisnetos vão precisar de mais conhecimento do que eu tive para o meu tempo. O que Deus quer com a igreja? Quer que a igreja seja viva e poderosa e cresça cada vez mais. É difícil ouvir um sermão desse, meu irmão. Porque se ouvir um sermão desse e ficar da mesma forma, você está dizendo que o teu futuro vai ficar pior do que hoje. Você vai desconectar teus filhos de Deus. Você vai desconectar os teus descendentes de Deus.
Você vai desconectar os teus netos de Deus. Tem alguém crente aí? Diga amém. Terminando, Oséias 6,3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer. Fique em pé, por favor. Mas eu queria que você ficasse em pé olhando para mim, fazendo mais um esforço aí, para você olhar para mim. Faz um esforço, olha para mim. Você que está aí em Itupeva, você que está aqui em Jundiaí, você que está pela internet. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso aqui é um mandamento. Isso aqui é uma ordem. Isso aqui é uma direção. Isso não é por acaso. Você vai entender, está entendendo que não é por acaso. Quanto mais você conhece a Deus, mais você o adora. Quanto mais você o adora, mais você vai saber quem Ele é. E vira um ciclo poderoso, porque você, quanto mais conhece, mais você o adora. Quanto mais você adora, mais você o conhece. E quanto mais você o conhece, mais você vai saber aquilo que Ele vai fazer e faz para a sua vida. E você vai continuar no ciclo de adoração. Você vai continuar adorando ao Senhor. Não importa o que aconteça, numa notícia ruim, numa coisa que você não gostaria de ouvir, numa coisa que você perdeu, algo que aconteceu na tua vida, você não para. Porque você conhece a Deus, você sabe que Ele tem a resposta, você sabe que Ele pode fazer, e você continua adorando, porque você o conhece. Você fica num ciclo poderoso. O que acontece isso? Você fica blindado contra os deuses desse tempo. Ele te blinda contra os deuses desses dias. Irmãos, menos internet, menos redes sociais, menos. Começa a orar mais. Aconteceu uma doença, ore mais. Quando a Evelyn estava numa situação bem difícil no hospital, com a pressão baixa, fiquei a noite inteira orando. Ficava olhando para ela e orando. Orando ao Senhor. Situação difícil. Quem é crente, só coloca num lugar, aos pés do Senhor. Porque você sabe que a resposta está em Ele. Você sabe que Ele pode curar. Você sabe que Ele pode ressuscitar. Você sabe que Ele pode dar o caminho. Você sabe que Ele tem a resposta. É Ele, não é o médico. Não é o hospital bom que eu estava. É Deus na nossa vida. Eu coloco tudo na vida, em Deus na nossa vida. Tudo é resultado de Deus na nossa vida. Não vai entrar, isso blinda a gente. E ficar duvidando por que Deus fez isso com a esposa do pastor da igreja, com a filha do pastor Jorge. Pastor, o pastor Jorge está orando, ora todos os dias por ela. Posso dar uma palavra aqui? Pode ou não? Às vezes você adora o pastor. Às vezes você fala assim, o pastor que vai orar por mim vai ser curado. Quem vai te curar é Deus. Pode orar, uma irmãzinha simples aqui. Pode botar a mão em você e você ser curado. Eu achei que você ia dar um glória a Deus. Pode ser você que ore pela minha esposa e ela seja curada. Eu estou orando, às vezes não é nem a minha oração. É a oração de você. Tem crente aí ou não? Porque, não, irmãos, eu tenho fé que Ele vai curar a Evelyn. Eu tenho fé que Ele vai curar a Luciane. Eu tenho fé que Ele vai curar a Denise. Eu tenho fé que Ele vai curar o Wagner. Eu tenho fé que Ele vai curar você. Eu tenho fé que Ele vai mudar a sua vida. É isso, é Ele. E a glória é dEle tão somente. Tem crente aí para dar um glória a Deus? E mais ainda, você vai entender. Se você entrar nesse ciclo poderoso, conhecendo a Deus, você vai entender que Ele é tudo que você precisa. Tudo. Você não precisa de mais nada, de mais ninguém. Quando você entra nesse nível, tudo que acontece, pequenas ou grandes coisas, você leva em oração. Nós estamos orando aqui por uma coisa pequena, que parece que é pequena. A Evelyn não pode fazer as unhas. A Evelyn não pode ter eu tenho 2 gatas, que a gente ama as gatinhas. Sabe o que? A Evelyn sabe disso, todo dia. Eu vejo minhas gatinhas e falo, foi papai do céu que deu essa gatinha para mim. É ou não é? Porque a gente sabe que é Deus que está dando. Mas a gata não pode arranhar a Evelyn. Pode entrar uma bactéria nela. Isso não é bom para ela. Então a gente está pensando, e tem uma gatinha lá que ela é grude comigo.
Eu chamo ela de Grude, a Meg. E a gatinha Grude, ela foi abandonada numa estrada. Qualquer barulho, ela tem uma agitação rápida. Gato já é assustado, né? Se eu falasse assim, se todo mundo fosse gato assim, eu fizesse assim, bô! Todo mundo esparramando para tudo quanto é lado. Você já viu aqueles videozinhos, gato sai derrubando tudo, porque ele é assim. Só que quando ele faz assim, ele arranha a gente. A Meg não deixa a gente cortar a unha dela. E a Meg não pode arranhar a Evelyn. Se cada coisa que eu tenho que contar, né, irmãos? Para ver se você crê. A gente está orando, Senhor. Porque diz que lá nos Estados Unidos eles tiram a unha da gata. Nós ficamos com dó da gata. E o que a gente faz? Estou orando, Senhor. O que eu tenho que fazer com isso? A gata não pode arranhar a Evelyn. Só o gato aqui pode. Você acha que eu ia perder essa, irmão? Na frente dela? Você está brincando, né? Né, minha gata? E aí, a gata não pode arranhar. O senhor está orando por isso? Lógico. Mas, pastor, uma coisa assim, o senhor vai incomodar Deus? Não, Deus ama que eu fale com Ele. Deus ama que eu saiba que Ele pode abençoar nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Ele pode abençoar nas decisões pequenas que você tem que tomar, mas Ele pode te abençoar nas decisões grandes. Ele pode curar você de uma gripe, mas pode curar de um câncer. Ele pode tirar você de uma pobreza, de uma coisa horrível que você tem vivido financeiramente e te tornar a pessoa mais próspera dessa cidade, do Brasil. Ele pode fazer tudo. Quem crê que Ele pode, dá um grito gostoso de aleluia aí. Ele pode. Então Ele tem tudo que você precisa. Ele é tudo que você precisa. Mateus 6:33, terminando. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Olha como Ele te blinda. Olha como Ele te blinda. Buscar em primeiro lugar. Não é porque Ele quer. Eu quero que vocês me busquem. Na verdade, Ele está dizendo um caminho que vai voltar para você. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas, fala comigo, e todas, vamos lá, no 3, 1, 2, 3, e todas as coisas vos serão acrescentadas, todas. Pensa em todas, são todas. Se não for todas, já não são todas. Se tirar qualquer coisa, já não pode ser todas. Se é todas, são todas. Isso é meio filosófico, mas é preciso repetir. Se você tirar qualquer coisa, já não são todas. Se você duvida que Ele pode curar, já não são todas. Se Ele duvida que Ele pode restaurar o teu casamento, já não são todas. Se você duvida que Ele pode te abençoar financeiramente, já não são todas. Se Ele duvida que Ele pode te dar uma resposta, já não são todas. Se você duvida que Ele pode te usar para que outras pessoas sejam abençoadas, já não são todas. Ele está dizendo assim, todas as coisas vos serão acrescentadas. O caminho da adoração, da revelação do Senhor, do conhecimento de Deus, vai blindar a sua vida para que você receba todas as coisas. Eu e minha esposa estamos muito felizes de saber que você assistiu a mensagem. Nosso desejo é que Deus tenha dado resposta para você, direção para a sua vida. Se você gostou da mensagem, compartilhe com algum amigo, não é? E também faz um comentário daquilo que significou para você, o que você sentiu que Deus fez na sua vida. Aproveitando isso, se inscreva no nosso canal e ative o nosso sininho para toda vez que tiver novidades você estará recebendo. Isso, o nosso canal tem muito conteúdo para você, para os seus filhos, conteúdo para a sua vida profissional. O canal Casa de Deus está aqui para te abençoar. Muito obrigado e até a próxima. Sejam em Deus.